bom que você está aqui. Se você está acessando esse canal pela primeira vez, eu sou Tuca, ou Marie Glauce, e nós estamos com uma série de aulas de intercessão, falando sobre nomes, títulos atribuídos a Jesus na Palavra de Deus. E hoje nós temos a nossa quinta aula, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira aula foi Sol da Justiça e Luz do Mundo. Com esses termos, focando neles, eu quero convidar você a pensar naquilo que o nome diz e o significado que ele tem. Quando nós oramos, adorando o Sol da Justiça, a luz do mundo, nós anunciamos isso no mundo natural e no mundo espiritual, o governo da luz que vem do Senhor. A segunda aula foi sobre juiz justo, justiça nossa, que é Jesus. A terceira e a quarta aula sobre a fonte de vida, a fonte da vida, que é o Senhor. E hoje vamos pensar nesse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na verdade, hoje somente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Colossenses 1, de 13 a 20. Anota aí no seu material para depois você conferir na Bíblia. Eu leio tudo no computador por causa da minha visão. Mas o que diz em Colossenses 1, de 13 a 20? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa passagem, ela fala da soberania, do poder, do domínio de Jesus Cristo. E quando o foco nesses termos, nessas expressões, nesses nomes, nesses títulos, quando a Bíblia se refere a Jesus, eu quero convidar você a saber e lembrar disso, porque quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós declaramos quem o Senhor é, quando nós citamos um desses nomes, um desses títulos, é isso que nós estamos dizendo. O governo, o domínio, a supremacia, não há ninguém acima dele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei de toda a terra, Rei absoluto. É incrível, não é? Eu fico entusiasmada quando eu começo a falar e pensar sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre o poder das trevas, também em Lucas, capítulo 22, versículo 53, há uma expressão vinda do grego e que pode significar tanto as autoridades humanas quanto as autoridades espirituais. Pode ser autoridades humanas, conforme diz em Romanos 13, a partir do versículo 1, a quem nós devemos nos sujeitar, quanto o poder do diabo e de seus anjos. Então, conhecer o significado do nome de Jesus também nos leva a entender isso, que Jesus Cristo está acima de todo e qualquer poder, e nós devemos obedecer e seguir a sua palavra, de acordo com as orientações que ele nos deixou. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
Agora há pouco eu falei sobre obediência, o que diz lá em Romanos, a partir do capítulo 13, a partir do versículo 1, se referindo à obediência que nós devemos às autoridades constituídas aqui na terra. A submissão, a obediência à autoridade é algo bíblico. Essa obediência e essa submissão, ela vai até o momento em que a autoridade que é constituída não nos leva a desobedecer o que a palavra de Deus diz. Então, se a autoridade está proibindo, ou nos proibindo de nos reunirmos como igreja, se a autoridade proíbe a leitura da palavra, se a autoridade proíbe falar sobre o amor de Jesus, aí sim nós podemos não obedecer a essa ordem, porque a Bíblia diz que nós devemos ir, e se precisar, nós vamos arriscar a nossa vida para falar do amor de Jesus. Nós estamos vivendo dias tensos. Essa semana igrejas foram incendiadas no Chile, também uma igreja em Londres teve a sua cruz arrancada. Nós vivemos dias de ataque à fé cristã também no Ocidente. No Oriente, todos os dias morrem irmãos nossos na fé por causa do seu amor a Jesus. E aqui no Ocidente nós temos visto uma agressão ao cristianismo. Diante disso, nós devemos nos posicionar e devemos anunciar a luz, porque as trevas levam à insubmissão, as trevas nos levam à cegueira espiritual. E nós que conhecemos a luz que é Jesus Cristo, nós devemos anunciar essa luz. Nós devemos lembrar que o inimigo da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. E nós não falarmos da esperança e do amor que há em Jesus, do domínio de Jesus sobre todos os seres, sobre todo o universo, se nós não falarmos, nós estaremos contribuindo para essa morte. Por isso nós devemos ficar firmes em quem Jesus é. O nosso Senhor é eterno, Ele é princípio e fim. A Bíblia fala que Ele é alfa e ômega. Ele morreu, ressuscitou e Ele está vivo e voltará. E nós precisamos viver esta verdade, a verdade de quem Ele é. Se você e eu vivermos a verdade de quem Jesus é no dia a dia, nós não seremos derrotados, independente da situação que nós enfrentarmos, independente do problema que surgir à nossa frente. Nós sabemos quem Jesus é, e na situação difícil, diante do problema, diante da perseguição, diante do ataque das trevas, nós lembramos quem o nosso Senhor é. E assim nós conseguimos permanecer firmes, como diz em Efésios 6, que a nossa posição é, como soldados, nós ficamos firmes no nosso lugar, amando a Deus, servindo a Jesus, sendo luz nas trevas, sendo sal da terra. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem, a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta não é contra aquele que se coloca na nossa frente e nos ataca. Nós devemos lembrar que a nossa luta é contra quem está por trás dessa pessoa, influenciando-a a fazer coisas que contrariam a palavra de Deus. Aquela pessoa, aquela situação, aquele governante, ele está sendo usado pelas trevas para atacar ao Senhor Jesus, para tentar impedir que a palavra de Deus vá avante, ou avance. Então o nosso papel é lembrarmos quem Jesus é, vivermos essa verdade e não atacarmos a pessoa, mas sim resistirmos espiritualmente na autoridade do nome de Jesus contra quem está influenciando aquela pessoa. Óbvio que a pessoa está se deixando influenciar, mas isso não cabe a nós. A nós cabe orarmos pela pessoa e sermos representantes de Jesus, da luz, da verdade, de quem Jesus é. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai. Então vamos lembrar que diante da situação difícil, diante dos problemas, o nosso Senhor é Rei dos Reis, e nós precisamos lembrar exatamente o que Paulo diz aqui, que
O Senhor se entregou para nos desarraigar, nos desvencilhar, nos desvincular das coisas deste século e vivermos por amor a Jesus Cristo. Em Mateus 22:20, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Veja bem, Rei dos Reis, imagem do Deus invisível, poderoso, Senhor, Salvador, Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus é tudo. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus veio aqui na terra, ele passou por dificuldades, ele foi perseguido, ele foi atacado, ele sofreu, e sofreu de uma forma que nenhum de nós resistiria. E ele fez isso por amor a nós. E por causa disso, nós estamos aqui e o anseio da nossa alma, o maior desejo da nossa vida deve ser agradar a Jesus e ser semelhante a Ele, buscar viver os nossos dias de acordo com aquilo que Ele viveu, como Ele viveu aqui. Ele é o nosso exemplo máximo. Nós podemos ler essas referências também em Colossenses 3:10 e Gênesis 1:27. Jesus é a representação visível do Deus invisível. Ele não foi criado, ele é o alvo de toda a criação, com direito à primogenitura, o primeiro entre muitos irmãos, porque somos irmãos de Jesus por adoção. Jesus é herdeiro de todas as coisas, o Criador e Mestre, e por isso deve ser adorado. Somente Ele e nenhum outro. Ele é antes de todas as coisas. Quando a Bíblia diz, nele tudo subsiste, a Bíblia descreve o poder do Senhor Jesus na manutenção da criação. Quer dizer, Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele é Criador, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele é Deus Filho. A sua força está presente na criação e traz unidade, harmonia, sintonia. Deixa tudo equilibrado. Aqui, neste século, nesta terra, a Igreja de Jesus, o seu corpo, que é todo aquele que segue a Jesus, que obedece a Jesus, que é testemunha dele, que é discípulo ou discípula de Jesus. Essa é a igreja. E ele é o primeiro em tudo isso. Em Jesus habita toda a plenitude. Da palavra grego pleroma, da divindade, plena deidade, plena divindade. Quando nós ouvimos a expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos vem à mente domínio, poder, força, governo, autoridade. Também a imagem de um chefe de Estado investido de realeza. O príncipe, o soberano de um reino, um monarca, um soberano, tudo isso. Alguém que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder. Entretanto, o poder de Jesus está muito além disso, que eu estava me referindo a poder terreno, que é o que vem à nossa mente. Mas o poder de Jesus está acima de qualquer poder. Ele é indescritível, ele é incompreensível para nós, seres humanos. O termo Senhor dos Senhores é um dos nomes de Deus na Bíblia. Na próxima aula nós vamos tratar sobre esse assunto. Humanamente falando, Senhor é aquele que possui algo, que é dono, que é proprietário. A palavra vem do grego e significa Senhor, Lorde ou Mestre. E Senhor também é usado como sinônimo de Deus ou de Jesus. Era usado entre os cristãos gregos. É uma palavra usada, Senhor também, como governante. Como eu falei, na próxima aula nós vamos falar sobre Senhor dos Senhores. A nossa mente, a mente humana, ela jamais conseguirá alcançar o significado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por causa da limitação do nosso entendimento e compreensão. Porque é o Senhor que detém todo o entendimento.
O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem absoluta autoridade, poder supremo, domínio eterno sobre o universo, sobre todos os seres, acima de todo e qualquer governo. Ele tem a supremacia, a governança, é e sempre será Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Nada que acontece no mundo é indiferente ao Senhor. Quando nós pensamos nesses nomes e títulos, expressões sobre Jesus, é nisso que nós devemos focar, é nisso que nós devemos lembrar, é isso que nós precisamos aprender e pensar. Que nós temos à nossa disposição toda a força, todo o poder daquele que reina. Poder, força, vem da palavra grega dunamis ou dinamis. É um sentido de energia constante. Assim é a ação de Jesus, ação constante em todo o tempo. É a mesma raiz de dinâmica, de dinamite e dínamo. A palavra poder, ela aparece na Bíblia 1552 vezes no Antigo Testamento e 120 vezes no Novo Testamento. E este é o poder de Jesus que nós invocamos, esse poder acima de qualquer poder. Então, todas as vezes que nós o adoramos, que nós louvamos, que nós oramos, que nós intercedemos, as nossas palavras são anunciadas no mundo espiritual. E tudo está sujeito a esse poder. A Bíblia fala em Tiago: crês que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Então, quando nós anunciamos isso, não somente os homens, mas o mundo espiritual sabe o que nós estamos falando. E o mundo espiritual maligno também sabe. Por isso que você e eu não precisamos temer nenhuma situação. Nós só precisamos crer e ousar avançar no nome de Jesus, independente do que está acontecendo, confiados em quem Ele é. Não naquilo que nós somos, mas em quem Ele é, naquilo que o Senhor Jesus é. Porque sobre Ele está todo o poder, e todo o poder está sujeito a Ele. Cada nome, cada título de Jesus anuncia, declara tudo o que Ele é. E quando nós falamos sobre rei, há tantos significados sobre essa palavra. Lá no Antigo Testamento, nós aprendemos que para um indivíduo ser rei, era necessário a nomeação por alguém superior a ele. E os reis, às vezes, conduziam o exército à batalha. Você pode conferir isso lá em 1 Samuel 8:20 e também 14:20. Os reis faziam tratado em benefício seu e de seu povo, conforme Gênesis 21, 22 a 32. Os reis faziam leis e as executavam, de acordo com Daniel 3, de 4 a 6. Os reis exerciam funções judiciais, conforme 1 Samuel 15, 2. Tinham o poder de vida e morte, conforme nós lemos em Esdras 4, 11. E aqui nós vemos uma certa semelhança com o que a palavra diz que Jesus é. Óbvio que nenhum homem, nenhuma mulher no universo vai poder cumprir esses requisitos de forma satisfatória, porque o pecado que tem no nosso coração, no coração humano, vai impedir que esse rei exerça a sua soberania como Jesus. Só Jesus consegue exercer essa soberania, essa supremacia, porque o ser humano ele é limitado. E quando uma pessoa era rei, as restrições para o seu governo eram o temor a Deus e respeito aos homens. Por isso que nós vemos na história da igreja, na história cristã, que gradativamente a igreja oficial acabou sendo contaminada pelo poder político, porque homens e mulheres não conseguiram ficar isentos, sem desejar poder, força, domínio, dinheiro, e se perverteram. Somente Jesus pode ser esse rei todo-poderoso. O limite da atuação humana é a pessoa de Deus e o bem ao próximo, de acordo com a palavra de Deus. Então, o limite de um rei ia até
onde deveria ir até aquilo que a Bíblia dizia sobre a pessoa de Deus e o bem ao próximo. Só que não foi isso que os homens conseguiram fazer. Como eu falei anteriormente, por causa do orgulho, por causa do desejo de poder. Os reis também tinham outras obrigações. A vontade do povo deveria ser conhecida pelo rei. Em 1 Samuel 14:45 diz assim: porém, o povo disse a Saul, que era o rei, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor. Não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso, hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Você vê aqui o rei respeitando a vontade do povo. A vontade do povo devia ser conhecida pelo rei. Uma outra obrigação do rei, de acordo com a Bíblia: os reis não deviam oprimir o povo sem sofrer graves consequências. Olha que interessante. Em 1 Reis 12:4 diz assim: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Você pode conferir lá na Bíblia a situação. Então, o caráter do homem, por causa do pecado, impede que hajam reis profundamente equilibrados e verdadeiramente focados no próximo. Porque o egoísmo humano, o orgulho humano, impede que o rei haja com amor, com humildade, com sabedoria, com poder, como Jesus. Por isso, muitas vezes os reis, e hoje, obviamente, deixaram de ser temente a Deus. E por isso que Jesus é o Rei dos Reis, o único, pois somente Ele pode agir como verdadeiro rei e soberano. Os déspotas, obviamente, transgrediam todas estas restrições, pois os deveres inerentes às funções reais e as suas prerrogativas eram intensas, eram muitas exigências, não é? Governantes, um dos significados de rei e senhor para os homens, continuam praticando ou tendo essas características e muitas vezes, em sua maioria, sendo injustos. Outra característica dos reis é que eles deveriam ter um grande poder físico e mental para governar bem, ter uma boa saúde. O rei também deveria exercer função de juiz. Então, para ser um bom juiz, o rei deveria ter um espírito aguçado, inteligente. E quando o juiz, quando exercia essa função, a principal responsabilidade do rei era manter a justiça. Jeremias 33:15 fala, e também Isaías 11, de 1 a 4. Isaías 11, de 1 a 4 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem representará segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui o profeta Isaías está falando sobre Jesus, o único que pode ser esse rei justo, esse juiz justo. O rei deveria também manter a justiça, e manter a justiça era uma possibilidade que se devia à posse ou à lei, né, a posse da Torá ou da lei. Isso está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5, e também em 1 Reis 9:4. 1 Reis 9:4, o Senhor está falando a Salomão: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos seus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca
deixará de ter um descendente para governar Israel. Veja bem, aqui a palavra de Deus está falando sobre Salomão, e Deus está dizendo para Salomão que se ele fosse um juiz justo, um rei justo, o poder continuaria, esse reinado continuaria de geração a geração na família de Davi. O rei ele deveria preservar a justiça e proclamar a lei. Em 2 Crônicas 17:7, a Bíblia diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Senhor, o Deus de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá, do Senhor, os altares idólatras. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais, Bene-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Quer dizer, o reinado de Josafá foi preservado porque nos primeiros anos ele seguiu o Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Outras obrigações do rei: ser capaz de distinguir a verdade do erro, de fazer justiça ao inocente e castigar o criminoso. Foi isso que chamou a atenção naquela situação de Samuel. Vocês lembram? Que foram 2 mulheres chegaram com um bebê. Samuel não, Salomão. 2 mulheres chegaram até Salomão com um bebê. E uma dizia, ele é meu filho, e a outra dizia, não, ele é meu filho. E uma dizia, não, ela dormindo, ela sufocou o seu filho e ele morreu, e agora ela está aqui, esse é o meu filho. E a outra dizia, não, é mentira dela, esse é o meu filho. E aí a Bíblia fala que Salomão segura a criança e ordena que uma espada corte a criança ao meio. E daí diz assim, entrega metade dela para cada mãe. E aí a mãe verdadeira disse, não faz isso, entregue a ela. E a outra que não era mãe disse, é isso mesmo, corta. Então naquela hora Salomão sabia quem era a mãe mesmo da criança. Então por isso que isso chamou a atenção no primeiro julgamento dele, do seu reinado. O rei também deveria ser dotado de qualidades morais que o habilitassem a fazer justiça sem predileção à pessoa dos grandes e sem desprezo pelo pobre. Quer dizer, o rei não ia tomar uma decisão porque a pessoa era rica e nem deixaria de tomar uma decisão justa porque a pessoa era pobre. Os reis também tinham direito a uma guarda pessoal. Eles possuíam um corpo de soldado comandado por um capitão. E esse capitão, ele era executor da vontade do rei. E Jesus, ele tem o seu exército aqui na terra, que somos nós, aqueles que o seguimos, aqueles que os amamos, nós que os amamos, e também tem o seu exército celestial. E o Senhor Deus é rei também. O Antigo Testamento fala várias vezes sobre isso. E o seu poder é ilimitado, porque ele é Deus Pai. Ele usa esse poder sob a influência de sua suprema vontade. No Salmo 5, capítulos de 1 a 3, diz assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E o Salmo 10 diz assim, versículo 16, o Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. O Senhor é todo poderoso, Ele governa. Jesus Cristo é rei dos reis, porque o seu reino não é desse mundo. Em João, no capítulo 18, diz assim, a partir do versículo 33, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus,
essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Ali estava o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Soberano, diante de um homem. E realmente ele poderia convocar um exército de anjos, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele estava ali em submissão ao Pai. E ele deixou claro: o meu reino não é desse mundo. Por isso que eu estou aqui diante de você. Jesus é Rei dos Reis. Em Daniel 2:47 diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. E em Daniel também, capítulo 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja bem, Daniel 7,14 diz que o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Lá no Antigo Testamento, já havia umas profecias, já era indicado o governo e a supremacia do nosso Rei Jesus. E o seu reino é reino eterno. Daniel 7,27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por que eu estou convidando você a pensar sobre o Senhor ser rei? Porque quando nós entendemos o que é um rei e o que faz, ou o que a Bíblia diz que deveria ser a ação de um rei, a Bíblia está apontando para aquilo que Jesus é e muito mais. E também você viu, eu falei sobre governança, sobre governo, sobre poder, sobre domínio e reino eterno. Então, quando nós aprendemos isso na Bíblia, nós sabemos que quando nós estamos dizendo Rei dos Reis, nós estamos falando sobre um todo-poderoso que não existe nada igual sobre a terra. Então eu tenho confiança, a minha confiança não é abalada, porque eu sei que o Senhor é. Eu não me alio a ativismos, eu não me alio a bandeiras ideológicas. Eu tenho um papel na sociedade, eu devo desempenhá-lo. Um papel político não partidário, um papel político de cidadão participante e fazer aquilo que me cabe, aquilo que é meu propósito de vida. Mas consciente que é o Senhor que governa todas as coisas. E tendo comunhão com Ele, com o Senhor Jesus, eu sei exatamente aquilo que eu vou orar, aquilo que eu vou fazer e onde eu vou atuar. Eu vou saber qual que é o meu propósito de vida e o que eu vou fazer, a diferença que eu vou fazer no lugar onde eu estou. Como nós falamos sempre aqui, nós somos a resposta, eu sou a resposta, você é a resposta, no lugar onde o Senhor, o Rei dos Reis, te colocou. Você é a resposta. E você está ali debaixo do domínio do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do Soberano. Esse Rei, Rei dos Reis, ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
O reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui já Apocalipse narra o desenvolver da última batalha, do fim desses tempos, e quando depois nós estaremos com o Senhor, então não tem fim esse tempo. E essa última batalha, esses últimos tempos, eles acontecerão para todos aqueles que estiverem aqui. E nós estaremos debaixo da proteção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Soberano. O Senhor Jesus, Ele é Rei divino. João diz, em Apocalipse 19:16, ele descreve a visão do guerreiro divino e a sua cavalaria celestial. É muito bonita essa passagem. E ele fala que essa cavalaria não tem como ser detida e que avança contra a besta, contra os falsos profetas e os reinos dessa terra. Aqueles que diziam que eram governantes, aquele que vai dizer que é o Senhor da terra, que a Bíblia fala. E esse Rei dos Reis vem, o guerreiro divino vem. E a sua vestidura, a Bíblia fala que flutua ao vento. E na altura da sua coxa, na sua roupa se lê, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está em Apocalipse 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei o que você pensa quando você ouve isso, mas na minha cabeça passa como se fosse um filme, algo indescritível, maravilhoso. O Senhor avança e o poder dele é imenso, é indescritível, nada pode pará-lo, nada pode se opor a esse poder. Então, independente de quem estiver dizendo que é poderoso, ele está acima. E é essa confiança que você e eu temos que ter, independente da situação que nós estamos vivendo. É esse Rei dos Reis que nós servimos. 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, passado, presente e futuro estão debaixo do controle do Senhor Jesus. Ele é imortal, incorruptível, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós adoramos a um Deus trino, que é Deus único, que não há outro igual. Bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, é o que diz em 1 Timóteo 6, 15 e 16. E vamos pensar juntos em algumas das verdades sobre dessa passagem. Paulo cita aqui um ensinamento inteiramente judaico ao dizer que somente Deus é soberano, aquele que determina os tempos, épocas e eras. Soberano é alguém que é absoluto, que é governante poderoso. O Deus soberano e bendito trará a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de volta entre os homens. E essa se constitui sua manifestação, revelação, o Senhor que é soberano. E no tempo certo, revelará a Jesus, que é juiz de todos, e diante dele, todos prestarão contas. E o que mais que nós podemos aprender com esses versículos de 1 Timóteo? Bendito, que vem do grego e significa feliz ou bem-aventurado. O bem-estar espiritual que produz a verdadeira felicidade, que é a confiança e a alegria em Jesus, a segurança que há em Jesus. A passagem também cita o único soberano, outra palavra que vem do grego e significa governante soberano. Essas palavras no grego, elas estarão no glossário de cada aula, estão aí no glossário de cada aula. Na citação de único, temos a doutrina que diz que existe apenas um poder divino. O vocabulário traduzido por reino é basileia e é empregado no sentido de domínio. Mateus 12:25 diz que o seu sentido dominante é soberania ou governo real. A soberania do Senhor é absoluta, ainda que não seja reconhecido por aqueles que não o seguem ou não o temem, mas não é porque alguns não o seguem e não o temem que ele não é verdadeiro, não é?
toda e qualquer pessoa pode receber o reino de Deus mediante o arrependimento e a fé. Isso diz em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E é possibilitado por intermédio de Cristo, o nosso Rei e Messias, diante de quem todo joelho se dobrará fatalmente e terá de curvar-se, quer voluntariamente ou involuntariamente, conforme está escrito em Romanos, capítulo 10, versículos 10 e 11, e também em Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, que diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo-Poderoso é o Senhor. O governo dos reis terrenos é um governo limitado. O de Cristo é ilimitado, é eterno. Jesus reivindica lealdade primária. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele somente. Ele exige aquilo que Ele tem por direito, por causa de seu sacrifício na cruz, por ter morrido e ressuscitado. Em Mateus 6,33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, servir, obedecer, seguir o Rei dos Reis. Os seus súditos, que somos nós, aqueles que obedecemos, somos libertados do poder das trevas. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos que o servem são livres para viver retamente. A Bíblia diz que nós temos a verdadeira liberdade em Jesus, a liberdade de viver para Ele, sem regras, sem ter que fazer aquilo que as pessoas dizem que nós devemos fazer. Quando seguimos a Jesus, nós seguimos a sua palavra e as suas ordenanças. Quando vivemos debaixo das suas ordenanças, de acordo com a sua palavra, nós vivemos, exercemos aqui na terra a justiça do reino de Deus. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Cristo é reino eterno, diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ainda não foi consumado ou realizado, mas o será. Lucas 22:16. E 1 Coríntios 15 diz assim, a partir do versículo 24: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A vitória do nosso Senhor. Todo outro poder se dá por delegação sua, estando sujeito às suas determinações. Se existem poderes é porque o Senhor permite, Ele permite que haja. Deus determina os tempos e as eras. Em Atos 1:7 diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, e o Filho executa as determinações do Pai. No Novo Testamento, a palavra grega para único soberano se aplica exclusivamente à pessoa do Senhor. O Rei dos Reis é expressão de uso frequente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E algumas vezes no Antigo Testamento se refere a Deus Pai e outras ao Senhor Jesus. Esse Deus revela Jesus Cristo e este julgará os homens. Senhor dos senhores, outra parte do versículo de 1 Timóteo. Este nome está relacionado ao Rei dos Reis e reforça a expansão deste, e se reveste do mesmo sentido de majestade e poder. O que com razão e justiça só pode ser aplicado ao Senhor. No versículo 16 aqui de 1 Timóteo, nós vemos o único que possui imortalidade.
nós lemos a indicação, a vida independente de Deus, pois Ele é a fonte originária de sua própria existência. Nós, como seres humanos, não entendemos isso, isso nos é limitado. Entenderemos quando chegarmos com Ele. Vamos poder fazer todas as perguntas que nós quisermos. Eu tinha um professor no seminário, que às vezes nós fazíamos uma pergunta para ele, o professor Renato, e ele sentava assim na mesa, balançava as pernas e dizia: essa aí, você anota na cadernetinha, e quando você chegar lá no céu, você pergunta, tá? Ele já chegou lá, né? Então ele já fez as perguntas dele. Um dia você e eu estaremos lá para fazermos as perguntas que nós queremos. O Senhor Deus não depende de nenhum outro para viver, e continua a viver. Ele é o único que possui essa natureza, a fonte de sua própria vida e da vida de todos os seres vivos, inclusive do homem. Todo ser vivo depende dele e pode deixar de existir. Este é o poder que Deus sustenta. A maravilhosa e fantástica história do ser humano é que Deus dá a verdadeira vida a todo aquele que crer. A vida eterna é muito mais que uma vida que não termina. Envolve a participação na própria forma da vida de Deus. E essa forma de vida não pode ter fim. O versículo de 1 Timóteo também fala sobre imortalidade, no versículo 16. Outra palavra que vem do grego. E a sua forma primitiva é thanatos, que significa morte. Deus não está sujeito à morte, por isso Ele é imortal, por isso a imortalidade habita nele. Não conhece decadência ou dissolução. Até os anjos poderiam deixar de existir, se não fosse o poder de Deus. Só Ele não pode deixar de existir, porque Ele é Deus. Por causa de sua graça, Ele sustenta toda a vida do universo. Deus não existe, Deus é. Ele é. Por isso que há tanta oposição e tanta ira, porque o homem, no seu orgulho, não consegue dominar e não consegue entender. Então a sua rebeldia vai contra a pessoa de Deus, contra aquilo que ele não pode entender, e daí não submete ao Senhor. Através de Jesus, o Senhor Deus dá de sua própria natureza e modalidade de vida, que inclui a salvação. Outro termo aqui em 1 Timóteo é que habita em luz inacessível. O que significa isso? Nenhum anjo ou homem jamais viu a Deus conforme Ele realmente é. Ele é invisível aos nossos olhos e para nosso entendimento. Nós nunca conseguiremos entender, descrever a sua pessoa, a sua autoridade, o seu amor. Ele se revela no grau em que os homens ou anjos possam conhecê-lo, porque nós não resistiríamos à sua presença. De acordo com a intimidade que temos em nosso relacionamento com Ele, dessa forma Ele se revela a nós. Amá-lo, temê-lo, desenvolver relacionamento diário e profundo é a condição para recebermos diretrizes, bênção e comunhão da parte dEle. No Salmo 25:14, está um dos versículos mais lindos que tem em Salmos. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você entende que quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, quando eu ando com Ele, quando eu tenho intimidade com Ele, Ele mostra a sua vontade. Ele mostra pelo que orar. Ele conta, através do Espírito Santo, aquilo que Ele é, aquilo da palavra, aquilo que devemos fazer, a sua aliança conosco. Numa outra versão diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Na versão NVT diz: o Senhor é amigo dos que o temem, Ele ensina a sua aliança. Adonai, que é Senhor, o meu Senhor, se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer sua aliança. É a versão da Bíblia judaica completa. A revelação do Senhor se dá através de Jesus, o Verbo, conforme nós lemos em João 1:1. O Verbo se fez carne. Desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, passamos a ser alvo especial da revelação de Deus. No versículo 16 também diz a luz, e essa luz está associada à bondade e justiça de Deus,
pois está isenta de trevas. As trevas sugerem o mal, a malignidade oculta. A luz é usada de forma figurada para indicar o lugar onde o Senhor habita, conforme Colossenses 1,12. Nesse lugar não é indício de erro e injustiça. Essa luz brilha de maneira tão poderosa que nenhuma criatura pode entrar na presença de Deus e continuar viva. Nenhum ser criado pode entrar onde Deus habita, porque nenhum ser compartilha da sua natureza, de modo que esteja apto a habitar ali. A referência sobre este lugar é luz inacessível, porque nenhum ser humano consegue chegar diante do Senhor. O tipo de vida sem igual que expressa o Senhor, a qual não admite aproximação, a glória e majestade de sua presença, sua santidade e bondade. Em Jesus, a presença de Deus fica disponível aos remidos, comprados por alto preço, e esse preço, seu sangue vertido na cruz. A luz é um dos nomes dados ao próprio Deus, de acordo com 1 João 1,5. Significa que nele não há treva nenhuma. O Senhor Deus é absoluto em sua santidade, é resplandecente ou resplendente em sua majestade, o sol maior, a luz que ilumina tudo, é o seu brilho, brilho intenso. Por isso Jesus também é chamado de luz em João 1, de 8 e 9. A quantidade, a dose, a possibilidade do conhecimento e da revelação que podemos absorver de Deus está em Cristo. No Evangelho, em João 1, vemos a revelação iluminadora de Cristo, o que nos torna autênticos filhos de Deus com acesso ao Pai. Inacessível também é uma palavra que vem do grego, e a forma privativa de prós e eixo é ir, para, aproximar-se. Este termo demonstra a incapacidade literal e espacial de alguém realmente aproximar-se de Deus. E o que esses termos têm a ver com o que eu estou dizendo sobre quem é Jesus e Jesus ser o Rei dos Reis? Está dizendo tudo aquilo que reside no Senhor, e com toda essa glória, com todo esse poder, esse Deus se aproxima de nós através de Jesus Cristo. Há também uma ideia moral e espiritual da impossibilidade dessa aproximação, porque a glória do Senhor, ela é inabordável, inacessível, até que esse acesso é obtido através de Jesus. Aqui na terra, nós somente nos achegamos a Jesus, ao Senhor, a Deus Pai, através de Jesus. Timóteo também diz assim: a quem homem algum jamais viu. No texto original realmente diz homem. O verbo é a revelação de Deus para o homem e para toda a criação. Todas as narrativas bíblicas, como diz lá em Hebreus, que nós o veremos face a face, onde diz que homens viram o Senhor como Moisés, descrições que há divisões na Bíblia, nelas o Senhor mostra apenas parte da sua glória, e não uma revelação real de quem Ele é, porque o homem não suportaria isso. É impossível ao homem ou qualquer ser criado receber esta revelação direta. Não há como. Em João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. No versículo 16 aqui de 1 Timóteo diz: nem é capaz de ver. Esse termo se refere ao fato que só o veremos em sua presença. Não há possibilidade dele ser visto. Jamais poderá ser conhecido sem a mediação do verbo. E o fim do versículo 16 de 1 Timóteo 6 diz: a ele honra e poder eterno. Nós temos menção à sua onipotência absoluta, como em Judas, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então, glória, majestade, domínio e poder são possessões de Deus, tanto agora quanto eternamente. Efésios 1,9 diz: e qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
É este poder que nos forma na fé e na vida cristã. Você pode ver isso também em Romanos 16, 15. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E Apocalipse 17, 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, nós que permanecermos fiéis juntamente com ele. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor, Yahvé, do Senhor, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com eles vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. A versão King James diz isso. Então, queridos, é o Todo-Poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Eterno, o Grande. A esse Rei, a esse soberano, Rei absoluto, Rei das eras, Rei do tempo, Rei dos reis, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre. Quando você orar isso, lembre-se quem Ele é, descanse nesse poder. Senhor Jesus, nos ajuda a Te conhecermos como governante absoluto, como Rei dos reis, que saibamos que a Tua soberania, que o Teu governo e que o Teu poder está acima de tudo e de todos, e nos ensina a viver isso todos os dias, diante de qualquer situação, que a nossa confiança seja inabalável em quem o Senhor é. A Ti, Senhor, honra, glória e louvor para sempre. Amém.